Olá, povo queridos, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem na sua vida, sua família, na nossa vida, na nossa família, tá bom? Que o nosso bom e todo-poderoso Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família. As bênçãos de Deus nunca são demais, né? As bênçãos de Deus são irrevogáveis, não volta atrás, tá bom? Eu tenho uma palavra de fé para a nossa vida, para o nosso fortalecimento espiritual em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Jesus, ele disse assim, através de João, olha o que ele diz: eis que eu venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome ou para que ninguém roube a sua coroa. Jesus disse: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Muitas pessoas ficam questionando, inventando desculpa, com conversa fiada, dizendo: eu não creio mais em Deus, Jesus não vai voltar. Isso daí é conto de fadas, é historinha para boi dormir, conversa fiada. Desde quando eu me entendo como gente, que eu ouço essas conversas, eu vejo falar, ouço falar. Você não pode se enganar, nós não podemos nos enganar. Porque o mal, ele luta para que nós não venhamos a crer em Jesus, na volta dele, na salvação eterna, para que muitos não venham se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Jesus não está demorando, ele não se apressa. A matemática de Deus, a conta de Deus em Jesus não é igual a dos seres humanos, a nossa. Ele diz que 1000 anos para ele é como se fosse um dia. Não importa. Significa que Deus não pensa como nós pensamos e não age como nós agimos. Porque se Deus pensasse como nós pensamos ou agisse como nós agimos, estaríamos perdidos, condenados, sem nenhuma compaixão e misericórdia. Porque a maioria dos seres humanos, eles gostam de serem agradados. Quando são desagradados, ou quando não gosta de algo, não gosta de alguém, eles julgam segundo a sua íria, segundo a sua mente, segundo a sua força, os seus pensamentos. Então nós não devemos, não podemos nos enganar. Porque ele disse assim: eis que eu venho. Se ele falou que vem, porque ele vem. A Bíblia foi escrita assim por homens, seres humanos, inspirados, separados, escolhidos por Deus, mas veio de Deus, da natureza divina, eterna, celestial. Não veio da natureza da imaginação de um poeta qualquer, um escritor, melhor dizendo, um pensador, um filósofo, por aí assim, não. Veio de Deus, do Criador de todas as coisas, do Deus que tem poder para salvar ou condenar, mas ele deixa cada um viver, ser feliz pelos seus próprios plantios e ação, ou se atrapalhar, sofrer, padecer pelos seus próprios caminhos também. Vai depender do que plantamos, como caminhamos, aonde caminhamos. Precisamos pedirmos a orientação de Deus, a luz de Deus para nos guiar, força para continuarmos na fé, perseverando, porque ele diz: eis que eu venho e sem demora, porque ele não se apressa, ele sabe o tempo certo de tudo. Às vezes nós não sabemos o que falamos, o nosso tempo, o nosso limite, o nosso controle. Mas Deus, ele sabe, ele que controla o mundo. O tempo está no controle de Deus, nas mãos de Deus. Deus, ele mede o mar com a palma das suas mãos, como diz lá Isaías.
Não cabe a nós subestimar o poder de Deus, a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos apostatarão, desviarão da fé. Serão enganados, porque estão dando lugar ao mal, ao maligno, para lhe usar e deixar em crer em Deus. É isso que ele quer, que muitos não venham a crer em Deus, que Jesus vai voltar, que Jesus existe, que é real, porque ele quer que as almas se percam. Ele quer ganhar o máximo de almas que ele puder para ser condenado, sofrer com ele no inferno. Nem Satanás quer estar sozinho. Então nós não podemos cair nessa conversa fiada do mal e acreditar plenamente, perpetuamente, firmemente na Bíblia, em Deus, e nos livrar da condenação eterna. Não é crer no homem, não. Devemos respeitar o líder e a líder que está nos ensinando a verdade. Amar a nossa congregação, como a Bíblia diz em Hebreus, que devemos nos apegar à nossa congregação, mas não idolatrar a placa de instituição, de religião. Quando a Bíblia diz que devemos guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa, é a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa crença no Criador, o bem que fazemos ao próximo, as orações, as vigilâncias, primeiramente, nos consagrar, ler a Bíblia, crer da Bíblia, porque é crer em Deus. Quando a gente crê na Sagrada Escritura, que é a Bíblia, não existe Sagrada Igreja, Santa Igreja, Santo Pastor, Santo Líder, isso é tudo idolatria. As pessoas que ficam assim estão se enganando. Santo é a palavra de Deus. Santo é a palavra de Deus. Santo é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O restante é brá, é mimimi, é conversa fiada. Repito, se o líder, a líder, são pessoas de caráter, ensina a Bíblia verdadeiramente, devemos amar e respeitá-los, mas adorar e crer somente no Criador, no Deus que está no céu, em Jesus Cristo, no Espírito Santo que está entre nós, no meio da humanidade, consolando e fortalecendo. Tá bom? Jesus vai voltar. Precisamos renunciar os nossos prazeres que está nos atrapalhando de herdar a salvação. Não podemos ser fanáticos, podemos fazer tudo, mas com limite. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aquilo que nos acusa, que a gente vê, não precisa ser crente, ser religioso, para saber o que é certo e errado, o que é bom ou não. Precisamos ter uma mente, crer em Deus. O próprio Espírito Santo que nos convence dos pecados, nos ensina qual a roupa que devemos vestir, aonde iremos, as palavras que vamos falar. E a gente vamos nos moldando a cada dia. Quem quer mudar é assim. Não deixe, se a nossa consciência não nos acusa, amém. Mas se acusa, quando a pessoa realmente entrega a vida para Jesus e se converte, o Espírito Santo convence a pessoa, fala com a pessoa o que é certo e o que é errado, no sentido espiritual. Espiritual. E o nosso caráter humano vai nos ensinar no sentido humano. Jesus já voltou para muitos e muitos não têm percebido. Como assim? Muitos têm morrido. Se viveu na verdade da palavra de Deus, estão guardados para no dia do juízo final, no dia do tribunal final, do julgamento eterno, serão julgados para morar no reino eterno, ter a verdadeira vida celestial. Mas quem morreu perseverando na maldade, no mau caráter, nos maus feitos, estão guardados para serem julgados. Deus é tão bom que ainda vai julgar. Que maravilha, né? E serem lançados no inferno junto com Satanás e seus anjos que se rebelaram contra Deus, o Criador. Essa é a verdade. Deus não fez o inferno para nenhum ser humano, está na Bíblia. Foi para Satanás, se rebelou contra Deus quando era anjo de luz, junto com os anjos. Porque Satanás se tornou diabo? Porque Deus sabia, porque Deus deu livre-arbítrio para os anjos na época.